Boa tarde a todos os telespectadores. Depois da entrada em vigor do Decreto Legislativo Presidencial Provisório que passou a vigorar a partir da meia-noite de hoje, o Ministério da Saúde, em parceria com a OMS, vão fazer então uma nova atualização da situação do Covid-19 no país. Vamos ouvir agora então a Ministra da Saúde. Muito boa tarde, telespectadores. É importante aqui dar a noção sobre a razão pela qual estamos aqui em conferência de imprensa. Esteve a circular hoje de manhã em alguns sites a informação falsa de que Angola já tinha um caso positivo de Covid-19. Gostaríamos de reiterar aqui que, sendo a infecção causada pelo Covid-19 uma doença de notificação obrigatória, o Ministério da Saúde em nenhum momento poderia ocultar esta informação. Queríamos também dizer que não podemos ocultar, por um lado, pelos compromissos internacionais que temos com organizações como a Organização Mundial de Saúde e, por outro lado, se nós queremos, de facto, proteger a nossa população, nós temos que informar com verdade como é que está a situação em Angola. Queríamos também dar nota que Angola, tão logo recebeu a informação de que estava em curso uma epidemia causada por coronavírus na China, na província do Han, cidade do Hubei, o epicentro, rapidamente e com apelo da Organização Mundial de Saúde, porque, como sabeis, esta é uma doença com um predomínio de infecção respiratório grave, que tem manifestações clínicas como a febre, rinorreia ou corrimento nasal, dor na garganta, tosse e dificuldade respiratória com evolução muito rápida. Também fomos acompanhando a evolução desta epidemia, rapidamente expandiu-se para vários países europeus e asiáticos, e agora já estamos na Europa, e rapidamente houve um alerta da Organização Mundial de Saúde para que todos os países trabalhassem no seu plano de contingência e tomassem as medidas necessárias para evitar a rápida propagação da doença. Neste contexto, Angola esteve desde o início a trabalhar num plano de contingência multissetorial. Temos mais de 22 ministérios envolvidos que, direta ou indiretamente, têm a ver com as medidas que têm que ser tomadas ou estão envolvidas com ações ou têm atividade que passa pela a contenção de estas medidas de contenção. E nós temos trabalhado a nível central com os governos das províncias, com as organizações do sistema das Nações Unidas e também com a sociedade civil. Queríamos também dizer que, com o apoio da própria Organização Mundial de Saúde, nós criamos condições cá em Angola para fazer o diagnóstico. Inicialmente as nossas amostras iam para a África do Sul, mas a pressão aumentou, havia poucos laboratórios de referência no início da epidemia e, à medida que fossem surgindo casos noutros países ou aparecimento de casos suspeitos, então davam a possibilidade de ter reagentes necessários para processar as amostras. Nós já estamos a processar as amostras cá em Angola e cumprindo estritamente com os protocolos estabelecidos. Não temos tido problema nenhum, porque é todo um sistema que tem mecanismos de controle positivos e negativos e, felizmente, o Covid-19, no rastreio laboratorial que tem sido feito, até aqui não tivemos nenhuma amostra positiva. Queríamos também lembrar que Angola, como outros países africanos da África subsaariana, foi classificado pela Organização Mundial de Saúde como o país de alto risco pela mobilidade grande
que há de pessoas e bens, e nós tomamos logo desde o início medidas de contenção para mitigar eventuais efeitos da agora pandemia causada pelo Covid-19. Tem assistido os esforços do Governo a nível das principais portas de entrada, porque se surgir um caso em Angola é um caso importado. Nós temos trabalhado afincadamente no controle a nível dos aeroportos, portos e também nas fronteiras terrestres, e temos estado a fazer um reforço muito grande nestes locais. Era o que gostaríamos de transmitir aqui, a assegurar à população angolana para manter a tranquilidade que sempre teve até aqui. Gostaríamos de dizer que outros países que fazem fronteira com Angola, por esta altura, já têm casos. O risco continua a ser iminente e importante. Nós estamos a monitorizar milimetricamente a situação. Temos equipas multidisciplinares que fazem o acompanhamento e esperamos que, com o apoio dos mídias, que nos ajudem, de facto, a comunicar, a informar com verdade e que, entretanto, estes meios de comunicação sejam melhor usados na prevenção e na educação para a saúde de toda a população, não só de Angola, mas a nível mundial, porque não é por outra razão que nós já estamos em fase de pandemia. Temos países com mais dificuldade do que os outros. Angola tem seguido atentamente e tem adequado o seu plano de contingência aos conceitos recentes que existem em relação à doença. Trazemos também aqui conosco o representante da OMS em Angola, o representante interino, o Dr. Javier Aramburu, que se vai pronunciar. Também queríamos aqui informar que contactamos, por força desta informação, o Comitê, portanto, Regional da Organização Mundial de Saúde, e queríamos também reforçar aqui que nós temos um laboratório de referência nacional, que é o INIS. Os nossos técnicos foram formados em colheitas, como fazer a vigilância laboratorial, e não temos tido nenhum problema até aqui de referenciação de amostras, mesmo a partir das províncias. Também queríamos dizer que a tecnologia usada por esta altura, que pode dar um diagnóstico com certeza, usa métodos de biologia molecular e genética. Nós temos pessoal capacitado, treinado para fazer estes exames, e são feitos cá em Luanda, no nosso Instituto de Investigação em Ciências de Saúde. Muito obrigada. Ouvimos então a Ministra. Caro telespectador, de acordo com as explicações então da Ministra da Saúde, neste momento não há situação para preocupação em Angola. São falsas as notícias que estiveram a circular, sobretudo em meios de comunicação internacional, nomeadamente a SIC, que avançou que Angola tinha um caso registrado e que esta informação vinha então da Organização Mundial da Saúde, de fontes da Organização Mundial da Saúde que estão aqui em Angola. Como disse a Ministra da Saúde, vamos então ouvir agora o representante interino da Organização Mundial da Saúde aqui em Angola. Boa tarde, senhores de imprensa, excelência senhora ministra, obrigado por esta oportunidade. Quero, em primeiro lugar, dar dois pontos importantes. A primeira é desmentir o conteúdo das informações fornecidas por os sítios de internet de atualização diária, que procuram atualizar a informação a nível global, mas que esta informação que foi fornecida sobre a presença do primeiro caso de coronavírus Covid-19 em Angola é falso. E, em segundo lugar, também desmentir que tanto a OMS como a Organização Mundial da Saúde encarregue
de monitorar y también informar de la situación no solamente dos países, mas também dos continentes e em contexto global sobre o Covid-19 e a fonte de informação destes sitios de internet. Quero desmentir de uma maneira muito clara que é a OMS o origen de informação desta informação errada. Teve também, por encargo da senhora ministra, um pedido a outras organizações que oportunamente alcançarão, pero desde já também claramente querem desmentir que elas são origem desta informação fornecida por estes sites de internet. A única fonte de informação da OMS é a informação fornecida por los Estados-membros. Los Estados-membros identificam casos suspeitos, fazem os testes de laboratório oficiais que são aceitos pela OMS e a partir dos resultados que são fornecidos por eles, informam a um nível internacional. Essa informação, também quero ser claro, é fornecida apenas em forma oficial por os sítios de internet da OMS. Também quero indicar que desde há vários dias, como indicou a senhora ministra, a informação epidemiológica, a informação geral de preparação, resposta e informação epidemiológica é fornecido por um reporte diário. Este reporte, o relatório diário, é distribuído desde justamente há alguns dias já por OMS para as agências das Nações Unidas e os parceiros, a fim de que eles tenham clara informação de qual é a situação do país. En lo que respecta a mí, quiero apenas terminar con esas palabras. É falsa a informação e a OMS e outros parceiros importantes presentes no país não han fornecido nenhuma classe de informação que foi a origem desta errada data que foi fornecida por estes sites de internet internacional. Obrigado. Estas foram então as explicações do representante interino da OMS aqui em Angola. Acho que isto é uma conferência de imprensa e naturalmente os jornalistas terão a oportunidade de fazer perguntas. Eu queria começar por fazer uma pergunta à Ministra da Saúde. Os cidadãos têm estado a questionar o seguinte facto: as pessoas que vêm de fora estão a fazer quarentena em casa, ou seja, domiciliar, mas as pessoas perguntam se as pessoas que vêm de fora são potencialmente suspeitas de poderem ter o vírus do Covid-19, como é que elas vão para casa e estão no mesmo ambiente das suas famílias que não têm suspeitas de terem o vírus do Covid-19? Portanto, nós temos duas formas de isolamento ou de quarentena. Podemos ter quarentena institucionalizada, como temos a do Calumbo, inicialmente a Barra de Kwanza, que agora foi convertido em centro de tratamento, e podemos fazer quarentena domiciliar, que do ponto de vista epidemiológico e de saúde pública também tem a sua razão de ser. Nós optamos pela quarentena domiciliar, porque para termos quarentena institucionalizada temos que ter infraestruturas necessárias para acolher uma grande quantidade de pessoas. Foi possível fazer esta mobilização quando só estávamos a lidar com os primeiros 4 países que entraram para a nossa lista de restrição, nomeadamente a Coreia do Sul, o Irão, a China e a Itália. Mas temos que perceber que Angola tem uma relação secular de amizade com Portugal e é como se fosse, portanto, há pessoas que têm relação muito próxima, têm famílias em Portugal e viajam com muita regularidade por várias razões, ou familiares, ou por razões de formação, ou razões comerciais. Nós tínhamos com a necessidade que tínhamos de alargar as restrições e também com o encerramento das fronteiras aéreas, marítimas e terrestres, tínhamos um grande contingente de angolanos que estava em Portugal e que tinha que regressar para Angola. E nestas situações,
quando o número é muito elevado, superior à capacidade instalada, temos uma segunda opção, que é a quarentena domiciliar. Queríamos dizer que os passageiros que vieram de Lisboa, desde o dia 18, foram submetidos à quarentena domiciliar. Por estas razões, só num dia chegaram mais de 900 passageiros. Nós temos muitos passageiros que vieram de Lisboa, ou fizemos esta opção, mas as pessoas não foram para casa como se tivessem havido férias normais a ir para casa. Todos foram obrigados a preencher uma ficha, que é uma ficha, um boletim, onde temos a informação detalhada sobre elas, com os números de telefone, os nomes, as moradas, e para além disso, todos são obrigados a assinar um termo de compromisso que ficam no domicílio. Para além disso, nós, durante este período em que as pessoas estão no aeroporto, nós estamos a dar informação sobre como é que é feita esta quarentena domiciliar e damos esta informação ao detalhe. O nosso secretário de Estado tem estado a acompanhar todo este processo e falamos lá nos alto-falantes do aeroporto de repetidas vezes para as pessoas perceberem o que é a quarentena e o que é que têm que fazer. Por outro lado, eles também foram informados que quem tem empregados em casa e é submetido à quarentena domiciliar, os empregados têm que ficar também nas suas casas. Portanto, todos os familiares que estavam cá em Angola, que receberam os recém-chegados de férias, de trabalho, ou que estiveram lá fora por doença, que fazem parte do agregado, também têm que fazer quarentena com os seus entes queridos durante os 14 dias. Também foram informados de que, se houver alguma manifestação clínica, nomeadamente febre, tosse, dor na garganta e dificuldade respiratória, podem contactar o 111, onde temos uma equipa de profissionais no Serviço Integrado de Segurança Pública, onde temos uma equipa de profissionais capaz de orientar estas pessoas. Por outro lado, também foi-lhes dito que quem não cumprir com a quarentena obrigatória vai fazer compulsivamente quarentena nos nossos centros de quarentena, neste momento o centro do Calumbo. Portanto, a polícia tem condições, e já está a fazer esse trabalho, de rastrear as pessoas. Alguns deram endereços falsos, números de telefone falsos, mas nós sabemos muito bem que os nossos serviços de investigação criminal, com os seus dados, têm passaportes, passaram pelos serviços de imigração, têm bilhetes de identidade, não vai ser difícil localizar todos estes cidadãos que vieram de Portugal e que têm que cumprir a quarentena obrigatória. Não haverá mais avisos. Se não estiver, diz que vive no Cazenga e é encontrado na Baixa. Na Baixa, a polícia vai pegar em si e levar para o centro do Calumbo. Portanto, não haverá explicação possível, nem haverá tolerância. Portanto, tolerância zero, porque se eventualmente tiverem algum problema de saúde, eles têm que contactar o 111. Para além disso, as nossas equipas de saúde pública têm estado a telefonar para confirmar que as pessoas estão bem. Portanto, quem estiver fora do seu domicílio, se deu o endereço errado e vai para outro endereço, não haverá contemplações, vai para o Calumbo. Portanto, nós temos que cumprir, temos que ser rigorosos, acreditamos nas pessoas e se nós queremos, de facto, travar a expansão da pandemia, que já afeta vários países aqui na região, sempre os primeiros casos são importados, então nós temos que trabalhar em conjunto. O apelo aqui também vai para a comunicação social. Se souberem de alguém que está nessas circunstâncias, denunciar imediatamente e estas pessoas vão ser levadas para o centro do Calumbo, cá em Luanda. Há os mesmos mecanismos a nível das províncias
terão a oportunidade de saber de um caso que supostamente devia estar cá em Luanda, mas foi para o IJ, mas esta pessoa já foi levada para a quarentena institucionalizada compulsiva. Senhora Ministra, disse que essas pessoas estão a ter um acompanhamento da polícia. Eu estava a perceber melhor como é que está a ser feito esse acompanhamento. É porta a porta? De forma que isso está a ser feito? Não, este acompanhamento RTP, é feito de várias formas. Pode ser porta a porta pelas autoridades sanitárias e a polícia, mas há um sistema que faz o rastreio das pessoas. Portanto, faz o rastreamento dos telefones e consegue saber onde é que as pessoas estão. Se a pessoa não estiver onde o telefone está, também por outros meios, passaportes, bilhetes de identidade, bilhetes de passagem, consegue-se chegar às pessoas. Portanto, nós vamos ser muito, não vamos facilitar, vamos ser muito rigorosos e acreditamos que a nossa população vai ajudar a denunciar. Quantas pessoas estão neste momento no centro do Calumbo, Sr. Ministro? Neste momento, no centro do Calumbo, temos 17 pessoas. Quantos casos suspeitos já estão por Nós tivemos até ontem em que estávamos a processar análises, mas há sempre um movimento diário. Até há pouco tempo, antes de entrarmos para a conferência de imprensa, já tínhamos os resultados todos negativos. Agora os doentes entram sempre, não é? Toda a gente que tem tosse, tem febre, dificuldade respiratória e viajou é um caso suspeito. Portanto, vamos esperar, ver ao longo do dia, mas também há várias razões para ter febre, tosse, febre, mas não é normal ter dificuldade respiratória com uma progressão muito rápida. A razão foi transformar o centro da Barra do Kwanza em centro de tratamento, o que deixou de ser o centro de quarentena. Deixou de ser porque o centro da Barra do Kwanza é um hospital. Tem muito boas instalações, é um hospital novo. Nós, para este tipo de epidemia, como tem estado a acompanhar a nível mundial, são precisos recursos. É preciso ter unidades de cuidados intensivos preparadas e isoladas. Não podemos fazer este tratamento num hospital onde temos doentes com outras doenças que não infecção por coronavírus. Como é necessário fazer um isolamento mesmo no tratamento intensivo de doentes, então nós decidimos apetrechar e meter os meios necessários para a terapia intensiva no hospital da Barra do Kwanza, para ser o nosso hospital de retaguarda para os casos mais críticos. Senhora Ministra, há relatos de que há profissionais da saúde que estão a fugir de pacientes que apresentem um quadro gripal normal. Não, nós estamos a formar, e é nisto que os mídias têm que ajudar. Nós temos que encarar esta situação mundial com serenidade e com a calma necessária. É importante que continuemos a formar os nossos profissionais, porque aqui a grande questão é usar de forma correta os equipamentos de biossegurança. E nós continuamos a trabalhar no sentido de ter o maior número possível de áreas de isolamento para atendimento destes pacientes. Como estamos em termos de equipamentos e testes? Estamos em situação de poder acudir à situação quando de facto for necessário? A nossa situação é igual à situação mundial. Nenhum país pode dizer o coronavírus ou esta infecção por Covid-19 é um grande desafio para todas as economias mundiais e que na realidade conseguiu mostrar que ninguém está 100% preparado. Depende muito de como é a evolução da epidemia em cada país e as medidas de contingência que têm colocadas. Portanto, o Covid-19 desafiou economias como a da China, as maiores potências europeias, Estados Unidos, e nós, com esta experiência dos países do primeiro mundo, estamos a preparar a nossa capacidade local, mas nós só precisaremos de menos testes e menos ventiladores se fizermos o trabalho de promoção e trabalharmos muito na prevenção. Senhora Ministra, nesse momento
A população que acorre aos armazéns para fazerem grandes compras, qual é a mensagem que deixa? Há necessidade disso acontecer? Não. Nós estamos numa situação muito imprevisível, mas acreditamos que ainda podemos manter a calma. Claro que as pessoas não podem ficar sem comida em casa, mas ninguém está a dizer que têm que ir já aos armazéns comprar tudo, porque felizmente ainda não estamos nesta situação. Vamos continuar a trabalhar com calma. É nossa e vossa responsabilidade informar com verdade, regularmente, a nossa população para tomar as atitudes necessárias quando houver necessidade. Eu gostava de saber quantos testes já foram feitos desde o início desta situação aqui no país e clarificar se nós temos agora a autossuficiência de fazermos os testes, mas há a necessidade de a África do Sul como é que se diz, validar os resultados destes testes conforme a informação que andou a circular ontem? Não. Nós temos aqui que repor a verdade em alguns aspectos. Logo no início da epidemia, nós tínhamos que recorrer a outros países, porque nós temos que relembrar que no início da epidemia só havia 11 laboratórios a nível mundial como laboratórios de referência. Não havia material suficiente para se fazerem testes noutros locais. Mas, entretanto, à medida que o tempo foi passando, da mesma forma que até descobrirem qual é o vírus, também fez todo um trabalho de descoberta da sequência para se prepararem os primers, né, para ampliação do RNA dos vírus. E, então, nós, nessa altura, várias empresas começaram a fabricar estes produtos, mas sempre sob o controle da Organização Mundial de Saúde. E é por esta razão que os únicos testes válidos são feitos por RT-PCR e com os primers que são validados pela Organização Mundial de Saúde. Também há regras que depois serão explicadas em tempo oportuno de quem deve fazer testes, porque os testes não são para fazer quando as pessoas não têm manifestações clínicas. Só devem ser feitos a indivíduos suspeitos e, em alguns casos, os contactos. Mas nós temos que trabalhar mesmo na prevenção, porque nós somos 30 milhões de habitantes. Habitualmente, nessas epidemias, nós temos 5% das pessoas que podem ficar afetadas e precisarem de fazer exames, e já estamos a ver quanto é que é 5% de mais ou menos 30 milhões de habitantes. Mas vamos trabalhar juntos no sentido de mitigar, se eventualmente o problema chegar aqui, estarmos serenos e com a cabeça fria para, de facto, implementar as medidas dos nossos planos de contingência. Nós já fizemos cerca de 150 testes. Eu gostava de perceber se as autoridades já conseguiram perceber melhor porque é que há este sentimento entre a população de que o governo, as autoridades estão a esconder casos que existam no país. Se conseguiram já perceber isso? Não, eu acho que a população em geral, esta é a nossa percepção, porque neste trabalho de promoção e prevenção na saúde nós temos informado muito a nossa população e é o nosso dia a dia lidar com eles, mas há sempre aquelas pessoas menos bem intencionadas que a gente não percebe por que razão e que passam estas informações menos corretas, porque nós estamos numa fase em que, para além da pandemia, que é a infecção causada pelo Covid-19, também temos a pandemia do medo. E nós temos de ser os primeiros a tranquilizar, a informar com verdade, porque se houver um caso, por exemplo, em qualquer sítio lá na sua televisão, se houver um caso, tem que fechar. Portanto, nós não vamos ter contemplações
E assim vamos trabalhar, porque o ser humano e a vida humana está em primeiro lugar. E é por isso que isto é Ministério da Saúde. Muito obrigada. Sr. Ministro, como lidar com esses profissionais que quebram as regras de ética? Que medidas o Ministério vai tomar em relação a isso? Tivemos este, que resultou, neste caso, suspeito ou confirmado de Angola lá fora. Podemos ter outros daqui para frente. Como lidar com isso? Nós temos duas modalidades para lidar com estas situações. Do ponto de vista administrativo, há sanções que estão previstas por lei e também do ponto de vista judicial podem ser tomadas medidas. E então nós levamos em paralelo todas estas medidas e, de acordo com a gravidade da situação, há a punição correspondente. Mas isto já não faz parte da ética, porque um profissional de saúde tem, de facto, é rigoroso, sabe que está ali para trabalhar de forma humanizada e não pode quebrar a ética, não é? E quando nós falamos em ética, também passa por ética a informação com verdade e de forma clara, porque as pessoas têm o direito de serem informadas, mas com verdade e de forma clara. Muito obrigada. Foram estas então as informações que o Ministério da Saúde e também a Organização Mundial da Saúde tinha para passar neste momento aos cidadãos angolanos. Reafirmar aqui que é falso que em Angola exista um caso de Covid-19. Apenas existem 7 suspeitos que estão a ser monitorados pelo Ministério da Saúde. Boa tarde. E em caso de